Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast das Educa em vídeo. Então, para vocês que nos ouvem no Spotify ou em alguma outra plataforma de áudio, convido vocês também a dar uma espiadinha no YouTube para olhar aqui de perto o nosso bate-papo. Hoje nós temos o prazer de receber aqui Dr. Alberto Chebabo, que é presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia e gerente médico da DASA, e José Eduardo Levi, head de pesquisa e desenvolvimento da DASA, biólogo e pesquisador do Instituto de Medicina Tropical da USP. Então, primeiramente, queria agradecer muito a presença de vocês aqui. São dois profissionais de extrema relevância e destaque no combate na pandemia, nosso cenário nacional. Então, para nós é uma grande honra, um grande orgulho ter você aqui com a gente. Então, inicialmente, queria trazer esse agradecimento em nome de todo o time das Educa. Então, acho que para a gente começar, já faz 2 anos que a gente está falando da pandemia, faz parte da nossa vida, da nossa rotina, nossos assuntos, nossas conversas, impactou, acho que, todas as áreas, né, da nossa vida pessoal, profissional, cenário econômico, cenário político. Obviamente, trouxe e ainda traz muita tristeza, muita ansiedade para todos nós, mas também trouxe muita oportunidade de aprendizado também em vários âmbitos, né? Claro que a gente não vai conseguir falar aqui de tudo isso, mas acho que a ideia é a gente falar justamente desse aprendizado que nos trouxe no que tange a infectologia, do conhecimento de vírus, desenvolvimento de vacinas, enfim, na ciência em geral. E como esse aprendizado pode aí nos ajudar para o futuro e como que a gente vai poder usar isso daqui para frente. Então, acho que esse é mais ou menos aqui o contexto da nossa conversa de hoje. Então, acho que olhando retrospectivamente, né, fazendo uma reflexão ali do começo, como tudo se iniciou há 2 anos atrás, acho que o nosso grande primeiro desafio ali foi como diagnosticar a doença, né? A gente ter certeza se o vírus estava presente ou não, qual teste fazer, como fazer, depois como escalar isso, né, para números aí exuberantes que foram acontecendo com o desenvolvimento da pandemia, o surgimento de novas opções para serem usadas em diferentes cenários. Então, acho que a gente poderia começar aqui falando lá do início como é que foi essa questão do desenvolvimento dos testes diagnósticos. Se você puder começar, Dude, por favor. Dude, Bom, conhecido como Dude, é difícil a gente não chamar de Dude. obrigado, Fernanda, também. Fico muito contente de estar aqui, não só por estar ao lado do Chebabo, amigo, guerreiro aqui desses 2 anos de pandemia, mas também por ser um podcast do Das Educa, né? Então, é uma maneira da gente contar um pouco, né, do que foi o papel da DASA, que eu acho que foi um papel muito importante durante a pandemia e tem sido não só no aspecto científico, mas no aspecto do diagnóstico mesmo. Eu lembro claramente, né, do começo de tudo. Para mim, acho que tenho dúvida se algum dia eu vou ser capaz de esquecer, né? A gente ouvi falar dessa doença dia 31 de dezembro, num informe que eu recebo de doenças emergentes, e eu recebo todos os dias, tem uma doença emergindo, né, no mundo, e eu realmente não dei, dia 31 de dezembro, não dei muito valor, até que na primeira semana de janeiro a gente já percebeu, a China já fez declarações mais contundentes, começou a divulgar, e eu estava de férias, eu sabia que chegar em São Paulo o bicho ia pegar, e comecei a ver o que a gente poderia fazer em termos de diagnóstico, já conversar com algumas pessoas. Esse caminho é uma coisa que, toda vez que a gente vai montar um novo teste diagnóstico, a gente fez isso várias vezes antes da pandemia, a gente faz isso, a gente precisa de um controle, algo que diga para a gente que tudo que a gente está fazendo está sendo feito corretamente, e se eu dou um resultado negativo é porque eu não achei o vírus, se eu dou um resultado positivo. Então, basicamente, eu preciso ter um material de referência positivo. Obviamente que naquele momento só tinha casos na China, começava a ter um outro caso fora da China, mas a gente não tinha acesso ao material biológico. E aí, um virologista que é amigo meu, morou no Brasil muitos anos, está numa escola de medicina muito conhecida que é em Berlim, o Charité. E eles são um grupo especializado em coronavírus, já estudam coronavírus de morcego há muito tempo. Então eu conversei com ele, esse é o grupo liderado pelo professor Drosten, né, Christian Drosten, que é hoje o virologista, e é o virologista que aconselha o governo alemão, e eles prepararam material de referência, e a DASA trouxe esse material, então a empresa também foi muito ágil, o que não acontece nos processos normais de importação da empresa, mas houve uma percepção da urgência daquilo,
E a gente trouxe esse material de referência não só para a DASA, nós trouxemos para o Brasil inteiro e distribuímos isso para nossos concorrentes, para instituições públicas, para quem quisesse, porque nós tivemos essa percepção da necessidade de implantação rápida de uma rede de diagnóstico capacitada, porque é fundamental para enfrentar uma pandemia saber quem está infectado e quem não está infectado, né? Naquele momento, inclusive, pensando em isolamento, né? Quer dizer, no primeiro momento que você tem uma situação como essa, na medida do possível, era isolar quem fosse positivo. Isso foi muito frequente em 2020. Então, ao receber esses reagentes, a gente distribuiu, imediatamente padronizou, e a gente começou a fazer para valer em fevereiro. Quando a gente começou a fazer para valer, eu lembro claramente também, o primeiro sábado, a DASA foi inundada de amostras, porque a gente nunca falou quantas a gente poderia fazer. E a gente claramente subdimensionou toda a situação, nós e o mundo inteiro. Aí foi aquela loucura. A gente precisa se organizar melhor. E ficou evidente, naquele momento, que a gente não teria reagente para atender todo mundo que queria fazer teste de Covid. Então, foi um momento onde Shebab e outras pessoas da área médica também foram fundamentais na definição da priorização. Quem é que nós vamos atender primeiro? Então, sempre aqueles que precisam mais do diagnóstico, que eram basicamente os pacientes mais graves que estavam hospitalizados. Nosso primeiro teste positivo foi dia 6 de março de 2020, até foi o primeiro paciente do Rio de Janeiro, fomos nós que diagnosticamos. Quase 2 anos já. Exatamente, quase 2 anos. E tudo isso que você comentou até agora, Dude, foi basicamente ali o início do PCR, né? Que é o teste mais consagrado, secreção de orofaringe, etc. E ao longo desse tempo foram surgindo vários outros, né? De saliva, sangue, teste rápido, autoteste, teste para diagnóstico, teste para sorologia. E tudo isso foi ótimo, né? Isso mostra uma progressão da ciência para usar em determinados cenários, mas também foi ficando até um pouco complicado de entender tudo isso, né? E talvez até hoje não seja tão claro para muita gente. Então, em termos de cenários clínicos, assim, hoje como é que tem sido usado cada teste para cada momento da doença? Bom, primeiro agradecer também estar aqui, né? É muito bom estar participando aí junto com o Dude. Como ele falou, a gente está aí nesses 2 anos aí direto em contato e nesse combate aí à pandemia, e principalmente nessa área de diagnóstico, né? Na realidade, o que a gente tem hoje, a gente tem testes moleculares, né? E dentro desses testes moleculares você tem várias formas de ter esse resultado, né? Então você tem os testes moleculares que a gente faz no laboratório, lá na biologia molecular, você tem os testes moleculares rápidos, de PCR rápido, em que a gente tem dentro dos hospitais, na maior parte das vezes, né? Ou em algumas unidades em que a gente consegue dar o resultado em algumas horas. Tem testes moleculares, como a Edinal, por exemplo, que você tem um resultado muito rápido, mas uma sensibilidade menor. E tem os testes de antígeno, né? Que também são bastante utilizados, ou cada vez mais utilizados, e os testes sorológicos. E esses testes foram sendo modificados durante todo esse período, né? Inclusive as indicações de qual momento fazer, as sensibilidades também, dependendo das variantes que surgiam, né? Foram sendo modificadas, e a própria velocidade de evolução mesmo da indústria, né? Em fornecer testes com melhor sensibilidade, melhor especificidade, né? Quando a gente lembra os primeiros testes in-house, né? Que foram desenvolvidos dentro da empresa, e o que a gente tem hoje no mercado, no mundo inteiro e aqui no Brasil, né? A gente tem e parece que foi há muito tempo atrás, mas não tem nem 2 anos, né? Então, assim, para o diagnóstico rápido, né? Para aquele diagnóstico da doença aguda, no momento do quadro sintomático, né, que a pessoa abre um quadro sintomático, o ideal mesmo é a gente fazer ou o PCR ou o teste de antígeno. Sempre lembrando que o PCR, os testes moleculares, de uma forma geral, são testes com uma sensibilidade muito melhor, né? São testes que têm um resultado muito mais confiável que o teste de antígeno. O teste de antígeno tem uma grande vantagem de ser fácil de ser realizado,
ser mais barato e também de ter um resultado bem rápido, né? E tá muito disponível, né? Então você consegue fazer isso nas unidades, né? Sem muita estrutura, não precisa de uma estrutura muito complexa para realizar esse teste. Essa é a grande vantagem dos testes rápidos. A questão é que nem sempre um teste rápido, por exemplo, um teste rápido negativo num paciente sintomático, descarta o resultado, o diagnóstico. Né? Então, eventualmente você vai ter que repetir esse teste 24, 48 horas depois, ou então confirmar essa negatividade, né? Para fechar o diagnóstico com um PCR. E a gente tem recomendado normalmente isso, e agora com a Ômicron, isso se intensificou, porque a gente viu que os testes de antígeno, eles demoram um pouco mais para positivarem no início da doença. Né? Então, essa é uma coisa que tem que ficar muito bem sedimentada na cabeça das pessoas. As sorologias, no início, principalmente quando a gente não tinha muita disponibilidade de testes de PCR, né, pela própria dificuldade dos insumos mesmo, né, elas foram muito utilizadas para o diagnóstico tardio, porque as pessoas não tinham possibilidade de fazer o teste. Né? O PCR era reservado basicamente para aqueles casos graves, para os hospitais, né? As unidades não ofereciam lá no início. Então, a gente acabava perdendo o diagnóstico da doença aguda naquele momento inicial e acabava indo para um diagnóstico sorológico para tentar recuperar aquele diagnóstico, saber se aquele quadro foi Covid ou não. E, além do que, tinha aquela história das formas assintomáticas, né? Então, as pessoas queriam saber se elas, de alguma maneira, tinham se infectado, mesmo de forma assintomática, e se tinham tido Covid, mesmo assintomática, até para ficar numa situação mais tranquila, né? Que muitas das pessoas tinham muita preocupação, né? Porque era uma doença realmente com uma mortalidade muito alta naquele início, né? Então, foi utilizado muito naquela época para isso, e hoje em dia é menos, né? A gente tem utilizado muito mais, até usa em alguns casos de diagnóstico retrospectivo, mas a gente utiliza muito mais na avaliação de imunidade, em resposta vacinal, né? Mas hoje bem menos do que a gente usou anteriormente. Então, hoje, basicamente, o que a gente usa mesmo são os testes moleculares, e naqueles casos onde, por exemplo, você quer excluir a COVID para um procedimento cirúrgico, por exemplo, que você precisa daquele resultado naquele momento, né? A gente acaba dando preferência aos moleculares rápidos, né? Tipo, aqueles que têm resultado em 1 hora, 2 horas no máximo, né? E aí você define se o paciente pode operar, por exemplo, uma cirurgia cardíaca ou não, cirurgias de grande porte e tal, né? E os moleculares que a gente faz no laboratório, que aí a gente vai ter normalmente resultado em 24 horas para o restante do diagnóstico. E no dia a dia, né, muitas das pessoas acabam fazendo o antígeno pela facilidade mesmo, mas lembrando que um antígeno positivo, principalmente no momento de alta incidência, ele fecha o diagnóstico, mas o antígeno negativo deve ser confirmado, principalmente no risco, né, naquele quadro onde você sabe que a chance de ser Covid é muito alta. Perfeito, ficou muito claro. Uma outra que pode parecer até mais em termos de curiosidade, porque eu também não sei o quanto isso é disseminado, mas o autoteste é algo que também vem surgindo no mundo, alguns países até com uma relevância maior, e a gente sabe algumas dificuldades e limitações do autoteste, até pela, talvez, a dificuldade de amostra, né? A coleta é algo importante que pode eventualmente falhar, mas que é uma opção. Como você comentou, todos têm prós e contras, né? Dependendo do cenário, às vezes a gente abre mão de alguma vantagem em prol de outra vantagem. Como que vocês enxergam o autoteste no cenário atual ou até num cenário futuro próximo? É importante a gente falar que o autoteste, ele é muito semelhante ao teste de antígeno que a gente tem hoje nos laboratórios, nas farmácias e tal, né? Então, ele é um teste de antígeno, né? E que a grande diferença é que a pessoa autocoleta, ela mesma coleta, ela não precisa ir num local para fazer essa coleta, ela pode ter esse teste em casa, né, e coletar em todas as vezes que ela sente necessidade de saber se ela tem ou não um diagnóstico de Covid, ou se ela quer excluir um risco de transmissão. Ou, por exemplo, vou fazer uma reunião de família, eu quero saber se tem alguém ali positivo. Algumas empresas utilizam, por exemplo, de uma maneira recorrente, né, testando
fazendo 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, para avaliar risco de transmissão na própria empresa. Ou mesmo em casa, né? Eu quero saber se, eventualmente, eu tive contato com alguém, né? Ou tem alguém doente dentro de casa, se eu também me contaminei e tal. Então, o autoteste tem essa facilidade. Eu tenho o teste ali na minha gaveta, né? Na minha cabeceira, e eu poder fazer a hora que eu quiser. Mas ele tem as mesmas limitações, as mesmas dificuldades, as mesmas vantagens dos testes de antígeno que a gente tem hoje em dia no laboratório, e que a gente já usa já há algum tempo. Algumas diferenças pequenas, por exemplo, os autotestes, vários deles utilizam secreção nasal, né? E aí o suave, o cotonetezinho lá, ele é um pouco mais grosso, porque aí você vai até onde ele ocorre e dali você faz a coleta, né? Tem essa questão de que a pessoa tem que saber coletar, né? Tem que ler as instruções, saber fazer o teste, que é simples, mas tem uma instrução que tem que ser seguida e tal, né? Para que você tenha um resultado confiável ali. Eu acho que o maior problema do autoteste aqui no Brasil, que agora a gente vai ter a liberação essa semana, já teve a liberação pela Anvisa do primeiro, então provavelmente nas próximas semanas isso já vai estar disponível para venda, o acesso, né? Quer dizer, quem vai poder comprar esse autoteste, né? Quem tem recurso para comprar, que é o grande problema da testagem no Brasil, é a dificuldade do acesso aos testes de uma forma geral, que o autoteste aqui no Brasil, na política que foi implementada, não sei se vai resolver essa situação, né? Mas ele é uma ferramenta importante que muitos países utilizaram para aumentar essa capacidade de testagem, para aumentar a capacidade de detecção do que está acontecendo na comunidade de uma forma geral em relação à Covid. Legal. Quer complementar, Dude? Eu acho que ele falou tudo aqui sobre os testes. Acho que essa é uma dúvida recorrente das pessoas. O Chebabo deixou claro isso. Quer dizer, o autoteste, ele é o teste de antígeno. Ele é igual. Não é que ele é igual, ele é o teste de antígeno. Não tem nenhuma diferença. A única diferença é a parte de coleta, como ele esclareceu, porque é uma coleta mais nasal. Então, assim, para não errar, diagnóstico de Covid é escova no nariz, não é com sangue. Não se faz diagnóstico de Covid com sangue, é escova no nariz. Quando ela é bem lá no fundo, que é onde a gente tem mais vírus na nasofaringe, você vai aumentando a sensibilidade. Conforme você vai descendo, vai perdendo um pouco de sensibilidade. E aí, então, você fazendo nasal e antígeno, é o conjunto de menor sensibilidade quando a gente vai comparar com o de maior sensibilidade, que é nasofaringe e PCR. Mas tem a questão da resposta rápida, que é muito importante, que você vai entrar numa reunião, colhi o PCR, entrei na reunião, aí descobri que o PCR deu positivo 24 horas depois, já acabou a reunião. Então o antígeno é muito mais prático para o dia a dia. O teste molecular rápido ainda não é como um antígeno. Esse é um dos legados, a gente acredita que vai acontecer na pandemia, a gente ter autoteste molecular, que então vai juntar as duas coisas. Já existem, a gente viu no decorrer da pandemia uns protótipos e tal, e a gente acha que vai evoluir. E uma outra coisa que vai ajudar é quando a gente puder fazer mais diagnóstico com saliva, não tanto porque a questão da coleta da escova no nariz ela é sempre desagradável e pode dar um ou outro problema e variabilidade na coleta, né, também. Um coloca mais lá no fundo, outro não coloca. Então a saliva sendo mais homogênea, mas precisa combinar com o vírus, quer dizer, se o vírus não está presente na saliva ou em pouca quantidade, não nas glândulas salivares, não vai se prestar um diagnóstico bom. Legal. Bom, então os testes eles têm, acho que um espectro de sensibilidade e um espectro de dificuldade ou facilidade logística, etc. E tem que escolher a combinação desses dois a depender de cada cenário, né? Como vocês explicaram super bem. E o interessante é que a gente falou aqui de um desenvolvimento super rápido de ciência, né? Falando antígeno, molecular, etc e tal, que foi super rápido, mas ao mesmo tempo a gente voltou a falar de uma forma muito intensa de coisas muito básicas do tipo medidas de higiene, né? Lavar a mão, usar máscara, não estar, enfim, com sintomas respiratórios muito próximo de outras pessoas, coisas que, de fato, a gente não dava a devida relevância antes. E a gente agora está num outro extremo de valorizar isso muito, né? Que vocês acham, assim,
que vai acontecer no futuro próximo, etc. A gente vai continuar em um extremo de valorização dessas medidas, a gente vai caminhar para um meio termo, ou a gente vai aos poucos deixando de lado e retomando aquela realidade que a gente tinha antes. A gente até nem achava estranho uma pessoa estar resfriada dentro de uma sala fechada com outras pessoas, trabalhando talvez no mesmo computador, pegando os mesmos objetos. E agora a gente é algo que, né, é praticamente inaceitável. Então, dessas medidas, o que vocês acham, assim, que vieram para ficar ou que a gente ainda vai retornar um pouquinho? Olha, a gente já teve uma experiência prévia na pandemia de H1N1, de influenza H1N1, né, em que a gente aumentou muito a utilização de álcool gel. Na realidade, o álcool gel se popularizou fora dos hospitais, né, onde ele já era bastante utilizado, das unidades de saúde, na pandemia de H1N1. É claro que não ficou, né, aquela coisa que a gente freneticamente usava, o álcool gel naquela época, mas ficou. Todo mundo hoje tem um frasquinho de álcool gel na sua bolsa, sabe usar um álcool gel, sabe que na hora de fazer, se alimentar, mesmo que você não tenha ali um local para lavar a mão, você pode usar o álcool gel. É fácil de comprar, É fácil de disponível. ter, em qualquer local, né? Porque você compra, bota na sua bolsa, bota no bolso, bota no chaveiro, bota no carro. Ou seja, sempre fica, né, alguma coisa. Claro que não, algumas coisas, alguns hábitos voltam, né? Você vai perdendo. E eu acho que na pandemia também isso vai acontecer agora, né, de Covid. Assim, algumas coisas vão ficar. Eu acho que a questão do contactante respiratório, naquela pessoa que a gente fala de que uma pessoa gripada, ela não deve estar em contato com outras pessoas, né? Ela deve se ela tiver contato usando máscara, né? A gente via isso muito nos povos orientais, no Japão e tal, e a gente estranhava. Eu acho que isso é uma coisa que talvez deva ficar para a maior parte das pessoas, né, como uma coisa que ficou meio incutida na cabeça das pessoas, né? Agora, é óbvio que a questão da utilização de máscara no dia a dia, né, mesmo em ambientes fechados, tal, isso vai acabar, isso as pessoas vão deixar de usar, porque a tendência é que o vírus passe a ser um vírus endêmico, circulando normalmente como os outros vírus, né, causando doença mais leve na população já vacinada, tal, né, e essa utilização de máscara vai caindo, talvez uma ou outra pessoa mais frágil, tal, ainda vai manter esse uso de máscara por um tempo maior, mas de uma forma geral acredito que essas medidas vão caindo por terra, mas por exemplo, a utilização do álcool, né, novamente, ela se tornou uma coisa muito importante. Então, as crianças, né, aprenderam também, né, isso. Então, isso fica, né, na formação da própria criança. Então, ela vai levar isso para a vida dela, adulta também. Então, alguns hábitos certamente vão ficar e outros vão desaparecer, as pessoas vão relaxar, até porque ninguém aguenta ficar esse tempo inteiro, né, a vida inteira usando máscara, com todas essas limitações que a máscara e outras limitações que a gente tem hoje no dia a dia, né, de reuniões. Você vê um filme hoje mais antigo, que você vê aglomeração, você acha estranho, né? A gente ficou tão incutido na cabeça da gente que você acha estranho. Você fala assim, ué, mas tá todo mundo sem máscara, aglomerando e tal, numa festa, num determinado filme. Claro que a gente vai voltar a fazer isso, a normalizar, né? Isso. Mas isso vai levar um tempo até as pessoas também se desensibilizarem, né, desse momento tão crítico. Legal. E aí, eu acho que essa dessensibilização, ela vai acontecer na medida em que os casos de Covid grave desapareçam, né? Quer dizer, se a gente continuar tendo, esse trauma vai continuar. A última coisa que a gente acha que vai voltar são esses eventos tipo cinema, teatro, esses eventos culturais perderam muito, né? Os shows, porque as pessoas ainda têm medo de estar em lugares fechados cantando, né? Enfim. Eu acho que uma coisa que vai ficar, que é bem positiva, foi isso que o Chibabo comentou, que é uma mudança. Quer dizer, você está com sintomas gripais, a criança não vai para a escola e você não vai trabalhar. Assim, no ambiente de trabalho, isso era considerado um heroísmo bonito, né? O cara, olha, veio trabalhar mesmo gripado. Não, pelo amor de Deus, você está gripado, não vai trabalhar. Eu acho que essa consciência vai acontecer
Seja pela própria pessoa, seja por todo mundo, porque o cara vai ser mal visto. Lá deu um espirro, vai todo mundo pôr a pessoa para fora. Uma tosse, um espirro já é um constrangimento na E sala, nas né? escolas, com as crianças, isso certamente não era respeitado. Embora as escolas pedissem, as pessoas mandavam. Eu acho que isso é uma coisa que veio para ficar. O uso de máscara, como o Chauva comentou, acho que a gente vai... Parecer, os velhinhos vão usar mais máscara. Acho que os médicos vão sempre recomendar: olha, o senhor vai viajar, usa máscara e tal. A gente vai ver mais gente de máscara em Aeroportos, público, né? Em talvez. aeroportos. Acho que são essas coisas, né? O resto vai atender. A gente esperamos, né? Não podemos falar nada ainda, porque a gente tem... Nós mesmos estamos usando o tempo verbal passado, mas a pandemia é presente Continua, ainda. com certeza. A pandemia não acaba por decreto, né? Isso que eu costumo Uhum. repetir. Não decretou que a pandemia... Não tem Sim. essa, entendeu? Uma coisa que já está aí super popular no conhecimento de todo mundo e que no início eu acho que foi uma frustração para todos foi essa questão das variantes, né? Quando começava a surgir uma nova variante, a gente estava começando a se acostumar com uma situação, melhorando, aí vinha uma notícia de uma nova variante, tudo de novo, enfim, um ciclo que vem se repetindo e que todo mundo já entendeu que vai acontecer, que é natural, faz parte do desenvolvimento dos vírus, acho que aí até por um mecanismo de sobrevivência deles, enfim, e aí acho que seria bom a gente até explorar um pouco mais sobre isso, né, se é isso mesmo, se isso é esperado e se isso vai continuar sendo assim, e o que a gente poderia fazer para combater essa velocidade de mutações que eles sofrem, ou se não dá para combater, a gente vai ter que simplesmente ir se adaptando a isso. O surgimento das variantes, todo vírus tem variantes. E os vírus de RNA, como eles, geram mais variantes. É um mecanismo normal do vírus, porque, veja, o vírus é uma coisa muito simples. Então, ele precisa infectar um organismo, né, para se reproduzir, e, ao infectar um organismo, ele precisa escapar da defesa daquele organismo. O que o vírus tem de armas? Tem alguma coisa de modulação do sistema imune da pessoa, HIV é um caso típico disso, né, de baixar a resposta imune, mas principalmente o que os vírus têm uma estratégia, a estratégia de produzir uma enorme diversidade. Então eles são muito diferentes entre si, todos os vírus que são produzidos num episódio de infecção. Quer dizer, cada um deles é um pouquinho diferente entre si, fazendo um painel. E se o teu corpo consegue responder muito bem a 99% dessas partículas virais, 1% que sobra é o que vai prevalecer. Então esse é o mecanismo de gerar variantes. Isso a gente sabia que ia acontecer. Agora, as variantes de preocupação, se a gente for ver tudo que foi escrito no começo de 2020 sobre ele, ninguém previu. E elas têm uma característica, a variante alfa, né, que foi a primeira basicamente detectada junto com a beta, né, a alfa no Reino Unido e a beta na África do Sul, foram na mesma semana que elas foram detectadas. O fato delas terem as mesmas mutações também não estava no programa. Então, esse coronavírus, o SARS-CoV-2, ele tem uma característica única, que é uma capacidade de incorporar mutações que melhoram a sua capacidade de infectar o ser humano, portanto, a transmissão entre humanos, que é o que a gente chama de evolução convergente, né? Acontece que com esse mesmo vírus aconteceu a mesma coisa em vários lugares do mundo ao mesmo tempo, praticamente, né? E isso realmente a gente não vê em outros vírus. Então, essa é uma característica desse corona, e até não é um vírus que tem uma taxa de mutação muito alta, tem alguns vírus que têm uma taxa de mutação muito maior do que ele, mas ele tem uma mutação muito dirigida, vamos dizer assim, para obter um efeito. A gente está falando, obviamente, de uma forma lamarquista, né? Isso acontece de uma forma darwiniana, é ao acaso, mas é isso que seleciona, né? E de mutações muito relacionadas com essa capacidade de grudar nas células do epitélio respiratório humano e também de escapar da resposta imune, né? Então, essas variantes de preocupação, elas juntam essas duas coisas, tanto é que elas vêm cada vez mais transmissíveis porque elas superam as variantes anteriores que estão predominando. O que vai acontecer daqui para frente é que é o grande ponto, que a gente teve 4 ondas de variantes de preocupação já, 4 grandes ondas, sendo essa última a maior. Também é algo que, se você for ver, a gente esperaria que fosse diminuindo, e pelo contrário, né? A gente teve a 4ª onda a maior de todas, né? Então, esse é o ponto. Esse SARS-CoV-2 é bastante imprevisível. O que a gente vê, que também não era esperado, é um pouco único também, é que
a resposta imune contra uma variante, seja a resposta induzida por vacina, seja a resposta à infecção natural, ela não te protege para a próxima variante. Claro, as vacinas, papel fundamental, o Shebab vai reforçar isso. A gente está num bom momento graças a elas, né? Mortes, internações, tudo isso caiu. Mas a transmissão, a cadeia de transmissão não foi quebrada. O maior número de casos está acontecendo agora na 4ª onda. Então, essa ideia de que são ondas cada vez menores e que uma hora esse vírus se torna endêmico, isso não é verdade, não é necessariamente verdade. O preço que a gente tem que pagar é a vigilância genômica. Então, esse é um aspecto que eu espero que seja um legado positivo também. E a gente tem orgulho da DASA estar participando disso, criando seu próprio programa de vigilância genômica que permite a gente enxergar essas coisas de forma mais rápida e poder reportar para a humanidade. A verdade é que os programas de vigilância genômica, embora tivessem essa pretensão de identificar rapidamente as novas variantes e de alguma forma bloqueá-las, nesse aspecto do bloqueio não aconteceu em lugar nenhum do mundo. O melhor programa que a gente cita como, né, o benchmark, né, o que todo mundo quer seguir, que é o programa britânico, eles tiveram todas as ondas causadas por todas as variantes, ondas gigantescas. Então, mesmo sequenciando, mesmo identificando, não conseguiram evitar a transmissão dessas variantes. Mas você prepara melhor o sistema de saúde. Veja o papel da África do Sul, que chegou lá e avisou a Organização Mundial da Saúde da Ômicron. Então, todo mundo se preparou de alguma forma para a chegada dessa nova variante. Mas ela chegou e foi impossível impedi-la, tanto no Brasil quanto em todos os outros lugares do mundo. Interessante. E você acha que, da mesma forma que a gente está se aprofundando tanto, assim, especificamente no Covid, nos aspectos genômicos, as novas variantes, e fazendo de fato esse acompanhamento, isso vai acabar sendo, de certa forma, alguma rotina para outros vírus também? Porque acabou criando também uma cultura nas pessoas de querer saber, esse meu resfriado, essa é a minha gripe, Qual é o nome dela, qual é né? o nome dela, né? Começou a criar, mas tá resfriado, mas é Covid? Aí a gente teve o influenza, aí tem as infecções respiratórias nas crianças, né? Então o painel viral pode vir um monte de coisa, vírus sistema respiratório, adenovírus, rinovírus, enfim. E talvez tenha criado até uma cultura disso, né? Isso se perpetua? Olha, eu Como acho que você enxerga isso? os médicos, sim, principalmente os infectologistas, mas pneumos, os infectos já lidavam com isso, que a gente já faz isso há bastante tempo. Influenza, por exemplo, é assim que é feita, né? A vacina de influenza do ano seguinte, ela é baseada no sequenciamento dos influenzas nos postos avançados de vigilância de influenza que tem ao longo do mundo. Então, esses lugares são, no Brasil é a Fiocruz, por exemplo, eles são, a tarefa deles é coletar essas amostras sequenciais, isso já vem de muitos anos. Mas usar o sequenciamento como vigilância, fora a influenza, por exemplo, não é uma coisa que estava incorporada. Embora a gente demandasse, houvesse essa ideia, nunca houve grandes investimentos. Então, quando estava falando do legado, existe uma necessidade de criar um sistema de vigilância global, vigilância genômica global. O Brasil estava muito negligente em relação à vigilância genômica de qualquer coisa. E agora, porque o Brasil é um centro importante das pandemias, né? Hoje nós somos aqui na Covid, segundo maior número de mortes, terceiro maior número de casos. Fomos o epicentro da pandemia de Zika. HIV, provavelmente o segundo ou terceiro país do mundo também. Dengue, não precisa nem falar. Então, aqui acontecem muitas epidemias. E pela nossa biodiversidade, as florestas, o país tropical, né, tem muitos vetores, como mosquitos também, é um lugar potencialmente dos mais possíveis de surgir esse tipo de doença emergente. Então, essas doenças emergentes, elas precisam ser vigiadas, e vigiadas, a melhor forma de vigiá-las é através da vigilância genômica, onde você identifica o agente, as características do agente. Isso a Organização Mundial de Saúde já chamou 2 reuniões com membros do mundo inteiro. Eu espero que isso não fique parado numa burocracia. A gente precisa de realmente uma rede. Existe uma movimentação também no setor, por exemplo, de um grupo que a DASA faz parte dos laboratórios do mundo inteiro, GDN, Global Diagnostic Network, laboratórios privados do mundo inteiro, querendo criar alguma coisa parecida também, porque a hora que surge em um lugar, por exemplo, essa questão de rapidamente trocar amostras para ter padrões, rapidamente trocar informações também, e que não exclui, obviamente, a colaboração com as autoridades públicas de cada país. Mas existe essa ideia do mundo ser um só, e qualquer agente que surgir num lugar, ele
tem um potencial de se espalhar rapidamente, portanto a gente tem que agir todo mundo junto e espero que esse legado fique. É isso que eu ia te perguntar em relação à utilização desses aprendizados, de todos esses dados que estão sendo coletados para uma eventual previsibilidade, até prevenção de uma epidemia, pandemia futura, né? Porque historicamente a gente sabe que elas acontecem, em geral aí tem um certo intervalo de tempo entre elas, mas o mundo tá tão dinâmico, tá tudo mais rápido, os ciclos estão mais curtos, que tá todo mundo com medo, obviamente, de que venha outra, né? E como que a gente... E talvez essa tenha sido a pandemia, talvez não, né? Foi a pandemia onde a gente conseguiu mais dados, né? Eram dashboards diários, infectados, mortos. Detectou-se uma variante aqui, quantidade de variantes, etc. É muito dado, né? Sim, E o mundo cada vez mais globalizado, como você falou, o mundo hoje é um só. Como que todo esse conhecimento pode agir nesse sentido de, pelo menos, tornar a experiência menos traumática, né? Então, eu queria só voltar num ponto, em que se as pessoas vão querer saber, eu espero que não. Por exemplo, agora, né, com influenza, que diferença faz para o paciente saber se é H3N2? Ou mesmo para saber se ele teve Ômicron agora em janeiro. É uma curiosidade até natural, mas que não muda nada e atrapalha, de uma certa forma, para o foco do laboratório é fazer o diagnóstico. Se tem algum valor clínico, como, por exemplo, resistência, que é uma coisa que obviamente ainda não começou para a Covid, porque a gente não está usando medicação em grande escala, mas em HIV eles usam isso, os infectologistas, porque o vírus vai desenvolvendo resistência ao longo do tratamento e ele usa isso como um antivirograma, né, um antibiograma, né, do vírus. Fora isso tem que ficar no campo da epidemiologia molecular mesmo, e só gera mais pânico. Epidemia de H3N26, né? Ninguém sabe o que é, essas letrinhas, esses números. Então isso eu acho que tem que ficar no campo dos profissionais de saúde mesmo, de forma alguma isso para o público, colocar no laudo lá que é H3N2 ou não é. Não acho isso bom, não. Acho que isso atrapalha e quem não sabe usar essa informação, e o significado dela é muito restrito mesmo, tem que ficar no campo dos especialistas. A interatividade global, que é isso que você está se referindo, isso tem que acontecer, porque a humanidade não pode, outra vez, nós vamos ter outras doenças emergentes. Isso não tem dúvida nenhuma. Quando vai ser, não sabemos, mas a frequência em que isso vem acontecendo está sendo mais rápida. Exato. Nós tivemos o Covid-1, o SARS-CoV-1, em 2001, 2002. Ele não foi um case de sucesso, porque ele matou menos de 1.000 pessoas, espalhou um pouquinho para o país, mas o número de casos foi muito pequeno. Naquela época se desenvolveu uma vacina. Por que essa vacina não foi levada para frente, testada, em estudos clínicos, etc.? Por isso que eu estou falando, ela Foi não fez... subestimado. A gente agiu de uma forma muito cega como humanidade, como um todo, e até do ponto de vista financeiro. Estamos gastando muito mais agora do que se tivéssemos agido de forma preventiva lá em desenvolver essa vacina, desenvolver antivirais, que são caros para desenvolver, etc. E a gente não tem até hoje um antiviral bom de prateleira para coronavírus, que a gente poderia ter pensado. Então, acho que agora é a hora de quais são as ameaças mais prováveis, e que trabalhar de uma forma coordenada no desenvolvimento de vacinas e de tratamentos e de vigilância. Eu acho que a humanidade tem que ir nesse caminho aí. Legal. Quer acrescentar alguma coisa, Sheba? Não, eu só acho que essa questão das variantes, né? Eu já vou voltando lá pro início, né? Esse é um vírus, ele é um vírus... A primeira questão que a gente tem que entender é que ele é um vírus zoonótico. Ele não é um vírus humano, né? Então, já o fato dele ter saltado a espécie, saído provavelmente de um morcego, né? E mesmo que ele tenha passado por algum outro hospedeiro intermediário, a gente não sabe isso, mas ter chegado no humano já mostra a capacidade de adaptação desse vírus, né? Então, eu vejo às vezes algumas pessoas comparando com outros vírus, porque a vacina funciona para o vírus do sarampo e não funciona, e da mesma forma, não tem a mesma eficácia para o SARS-CoV-2, para a Covid. O vírus do sarampo só causa doença em humano, né? Ele não... o SARS-CoV-2, ele saiu de um animal, veio para o humano, e do humano ainda está infectando outros animais. A gente tem agora dados... Então, é um vírus que ainda está se adaptando, né? Ele é um vírus que ainda está em desenvolvimento, né? Ele não chegou na sua fase de estabilidade. E é isso que a gente está vivendo. Agora, como o Dutti colocou, ninguém previu essas ondas, ninguém poderia imaginar
que a Ômicron seria uma onda dessa magnitude, depois de a gente já ter tido 3 ou 4 ondas anteriores, né? Ninguém, se você olhar, e a gente não está falando de muito lá atrás, a gente está falando em novembro. Em novembro ninguém falava sobre isso, né? A dúvida era como é que seria a Delta e tal, talvez viesse uma nova variante, mas todo mundo esperava uma variante com uma menor taxa de ataque, né? Com uma menor gravidade, porque as pessoas já estavam vacinadas, já tinham sido infectadas, aquela história da imunidade de rebanho, né? E, na realidade, veio uma variante que foi, assim, muito importante em termos de taxa de ataque, de infecção, muito maior do que as outras ondas. Então, assim, é um vírus... Mostra a complexidade, né, desse vírus e mostra que é um vírus que primeiro que veio para ficar, segundo que é um vírus que ainda está em fase de adaptação. A gente não sabe quando vai parar, quando ele vai se estabilizar, porque em algum momento ele vai estabilizar, ele vai diminuir essa quantidade, não a presença de variantes, que variantes vão acontecer o tempo inteiro, mas variantes de preocupação com essa, ele vai esgotar essa capacidade de se adaptar de uma forma tão melhor do que a variante anterior, né? E aí vai se manter num nível estável de transmissão, como a gente tem com outros vírus, né? Como, por exemplo, influenza, né? Que a gente tem, eventualmente, períodos de sazonalidade maiores, outros menores, anos piores, anos melhores, mas sempre dentro de uma coisa dentro do esperado, e não essas surpresas que acontecem com o SARS-CoV-2. A gente não sabe se a Ômicron é a última, né, dessas variantes de preocupação, se vai haver outras variantes de preocupação, mas a gente também sabe que a tendência é que a doença vai se estabilizando, porque nós mesmos, hospedeiros, né, nós humanos, também vamos nos acostumando ao vírus, vamos nos adaptando, o próprio hospedeiro se adapta ao vírus, como a gente viu agora nessa onda da Ômicron, né? Então, eu só queria completar uma coisa em relação às variantes. Uma das coisas que a gente não sabe ainda, e seria muito importante a gente saber, gostaríamos muito de saber, assim, como exatamente surgem essas variantes de preocupação. A gente sabe que essas variantes de preocupação se caracterizam por ter um número de mutações na casa de 12, 15, até 20 mutações quando você compara ela com a linhagem original de Wuhan. De repente surge a Ômicron, que tem 50 mutações. Só que se você for estudar, você não encontra os precursores dessas variantes. Ou seja, não encontra o vírus que tinha 49, o que tinha 48, o que tinha 47. Então é como se de repente surgisse de uma vez formado um vírus com esse número grande de mutações. E uma coisa que pode parecer racional para as pessoas, mas que não é que assim, a variante Ômicron, ela não veio da Delta, que foi a anterior. A Delta não veio da Beta, nem da Alfa, nem da Gama, que foi a anterior. Todas essas variantes se parecem mais com o vírus original de Wuhan ou com derivados do vírus original de Wuhan do que entre si. Elas, do ponto de vista evolutivo, elas são o fim do caminho. Elas geram uma ou outra diversidade e tal, mas que acaba não sendo dominante e rapidamente são substituídas pela próxima, como a gente viu sempre, né? Essas variantes de preocupação aparecem, dominam o ambiente e some todo mundo. As outras. Esse é o lado bom, embora a gente precise entender, existem algumas teorias, depois o Tibau pode discutir isso, as teorias de onde surgiu isso, mas como a vacina ela é muito mais eficiente para os vírus que se parecem mais com o Wuhan, a maneira que a gente for vacinando todo mundo, você vai esgotando esse pool que pode ficar gerando novas variantes de preocupação também. Essas variantes de preocupação, inclusive, elas eliminam pedaços do seu genoma onde o nosso sistema imune as reconhece. E eliminam um pedaço e continuam funcionando normalmente também. É uma aberração isso, entendeu? Ela é muito versátil, esse genoma do coronavírus, nesse sentido também, de eliminar pedaços do vírus e continuar funcionando normalmente. Então, os estudos de virologia básica são importantes para entender como é que são geradas essas variantes de preocupação que a gente ainda não consegue entender e achar, né, fotografar aquele momento do surgimento. Mesmo que você pegar com uma semana, duas do início da explosão, você não consegue reconstituir essa história. Isso é importante para a gente entender e prevenir o desenvolvimento delas. Então, toda essa evolução que ele teve até agora foi, de certa forma, imprevisível, não foi muito lógica, e isso dificulta a gente prever qualquer... Foi imprevisível e, portanto, ninguém está autorizado a dizer que acabou a pandemia, porque essa é a última variante, porque vai infectar todo mundo e a gente está protegido. Eu acho que isso todos nós torcemos para que seja
acho até plausível alguém achar isso, não é uma coisa absurda, mas eu Não realmente dá pra dizer. eu não concordo com esse ponto de vista, até gostaria que fosse verdade, mas eu acho mais possível que a gente tenha mais variante de preocupação e outra onda ainda do que a gente tem encerrado por aqui. Tá certo. Bom, infelizmente o Dude vai precisar se ausentar da nossa conversa por um compromisso inadiável, mas eu ainda assim gostaria muito de agradecer a sua presença, Dude. Acho que, sem dúvida, uma das pessoas que mais conhece aí a fundo esse vírus que ainda nos atormenta e contribuiu muito para o nosso conhecimento de hoje. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado, Fernanda. Muito prazer estar aqui com vocês. Infelizmente vou ter que sair mesmo. Obrigada. Bom, Shababa, aqui continuando o nosso bate-papo, então, sobre alguns aspectos, talvez aqui predominantemente clínicos relacionados à doença, obviamente, vacinas, como sempre, teve um papel super relevante, continua tendo, né, nesse combate, no controle da pandemia. Desenvolvidas aí em tempo recorde, hoje várias disponíveis, já passamos aí de segunda, terceira, alguns falando até em quarta dose, e assim como a gente comentou, né, as pessoas falando sobre qual vírus está infectando, querendo saber exatamente o que, também entrou-se nessa discussão de qual vacina é melhor, qual dá determinado efeito colateral, qual é a eficácia. Então, enfim, muito se falou sobre isso, né? E então, acho que só para a gente ter uma noção do panorama que a gente já tem hoje de vacinas, já ficou claro, a redução de internação, óbitos, etc., mas como é que a gente está em termos de opções e disponibilidade dessas vacinas para o coronavírus? Olha, a primeira questão que a gente tem que falar é que as vacinas, todas elas tiveram um papel muito importante, né? As 4 vacinas que a gente tem no Brasil, né, hoje, tiveram um papel muito importante no controle da doença e na redução de mortes. Mesmo a Coronavac, que a gente sabe que é uma vacina que tem uma menor eficácia, isso já era sabido desde o início, né? Ela foi importante porque ela foi a primeira que a gente teve aqui. Ela salvou milhares de vidas, certamente, né? Porque naquele momento era aquilo ou nada, né? Era ter a Coronavac ou você não ter nenhuma outra opção de vacinar a população, principalmente lá no iniciozinho, né? Em janeiro, fevereiro, março de 2021, né, quando as outras vacinas ainda não estavam disponíveis ou estavam disponíveis em um número muito pequeno no Brasil. E ela teve um papel fundamental, principalmente para os idosos e para os profissionais de saúde, que foi a primeira população a se beneficiar das vacinas. A partir da Coronavac, a gente teve as vacinas da AstraZeneca, né, desenvolvida lá em parceria com a Oxford, tem a vacina da Janssen, tem a vacina da Pfizer, que foram tomando, né, o seu caminho, né, em termos com maior efetividade, né, e hoje são as vacinas que estão sendo aplicadas no mundo inteiro. Porém, quando a gente olha o número total de doses aplicadas no mundo, a Coronavac ainda é a vacina que tem o maior número de doses aplicadas no mundo inteiro. Lembrando que a Coronavac foi usada na China, né? Então a gente tem bilhões de pessoas, né? Na China, bilhões, né? E a gente tem milhões de doses aplicadas na China, então ela é ainda a vacina mais utilizada. A gente olha muito para a Pfizer, que hoje é a vacina que aparentemente teve uma vantagem, né? Talvez até comercial mesmo, né? E também porque é uma boa vacina, porque tem bastante dado, bastante estudo, né? E ela também tem sido importante, mas quando a gente olha, a Coronavac ainda é a vacina mais utilizada no mundo. E a gente tem a vacina da AstraZeneca, que é uma vacina teoricamente, uma das mais baratas do mundo, né? De custo menor. Então, tudo isso faz com que a gente tenha uma cesta de vacinas sendo utilizadas mundialmente, e a gente tem que lembrar que tem países, como os países da África, por exemplo, ainda precisam de muitas doses, bilhões de doses de vacina para poder vacinar toda essa população. A gente ainda precisa de muita vacina, né? E vacinas que sejam acessíveis, né? Para que a gente possa ter uma equidade vacinal. Então, a gente está eu acho que em termos de vacina, a gente ainda está na metade do caminho, no mundo inteiro, em termos de número de doses que precisam ser aplicadas em todos os países. A gente tem ainda que fomentar o desenvolvimento de novas vacinas que sejam melhores, inclusive, que as vacinas atuais. E a gente tem uma característica do Brasil, que é a nossa
possibilidade, a nossa capacidade, na realidade, de produção de 2 vacinas que são produzidas aqui no Brasil, né? Tanto a Coronavac quanto a vacina da AstraZeneca, a Coronavac no Butantan, a vacina da AstraZeneca na Fiocruz, inclusive agora, né, a gente já deve começar, a Fiocruz já deve começar a distribuir a vacina totalmente produzida aqui no Brasil. Ela não foi desenvolvida no Brasil, mas uma vacina totalmente, né, produzida, sem a necessidade de você importar, né, o IFA, que todo mundo aprendeu o que é, né, do ingrediente farmacêutico lá, que é o princípio ativo da vacina, né, ele desenvolvido em parceria com a AstraZeneca aqui na Fiocruz, produzindo uma vacina que a gente pode utilizar aqui na população brasileira sem a necessidade de importação, né, sem a necessidade de ter necessidade de importar ingredientes para essa produção. Então, acho que a gente ainda vai evoluir bastante, tem novas vacinas sendo estudadas. Provavelmente no segundo semestre a gente já vai ter algumas vacinas novas no mercado mundial. Não sei se vão chegar aqui no Brasil rapidamente, mas certamente chegarão aqui, né, em algum momento. E a gente espera que essas novas vacinas sejam realmente vacinas mais eficazes, inclusive com redução de infecção, e não só com essa capacidade de reduzir gravidade Infecção grave e mortalidade. Legal. E diante de todo esse cenário de mutações recorrentes, novas variantes de preocupação e etc., espera-se, então, que de fato seja uma vacina a estar presente no nosso calendário vacinal, assim como a gente já faz com a influenza, alguma perspectiva de ser eventualmente a mesma vacina para os 2 tipos de vírus? O que tem se falado sobre isso? A primeira questão é que certamente a gente vai ter que fazer doses adicionais dessas vacinas, pelo menos durante algum tempo, e provavelmente anualmente, né? A gente ainda não sabe se talvez a gente tenha que, nesse momento atual, encurtar esse período. A gente sabe que há uma redução de proteção, né, depois de algumas semanas, de alguns meses, na realidade, quando você utiliza mesmo a terceira dose, né? A gente já tem dados agora mostrando que depois de 4 meses principalmente na população mais idosa, essa quantidade de anticorpos ela cai, o que é esperado mesmo, né? O organismo ele vai se adaptando, ele não fica produzindo anticorpo para todas as doenças o tempo inteiro, gastando proteína, gastando insumos, né, que são importantes para o próprio organismo. Porém, como a gente tem uma alta circulação do vírus e uma alta exposição, nesse momento eu ainda preciso manter níveis elevados de anticorpos, porque toda hora eu estou me expondo ao vírus. Né? Quando esse vírus começar a reduzir essa quantidade de transmissão, essa circulação no mundo inteiro, essas exposições vão ser menos frequentes e talvez a gente não precise de tanto anticorpo, né, presente na circulação para nos proteger. Mas certamente a gente vai precisar se revacinar, provavelmente numa base anual. É possível que a gente tenha vacinas combinadas, né, que utilizem influenza e coronavírus, né, ao mesmo tempo, em que essa vacinação possa ser feita em conjunto. O próprio Instituto Butantan já anunciou que está estudando, né, que está desenvolvendo uma vacina combinada, influenza e Covid, né? E o Butantan é o maior fornecedor, o principal fornecedor de vacinas de influenza para o Ministério da Saúde, então seria realmente muito interessante que a gente tivesse uma vacina combinada. E outras plataformas provavelmente também teriam essa possibilidade. A Moderna já também anunciou que está desenvolvendo, está estudando uma vacina combinada, e o que facilitaria muito, né, a questão de você poder vacinar com uma única dose, melhorar a adesão, né, melhorar Sim, a cobertura rapidamente com essa vacina. E provavelmente essas vacinas também vão se modificando à medida que novas variantes vão surgindo. O que já é previsto, né? Nada de novo. Bom, em relação ao tratamento da doença, a gente teve bastante polêmica desde o início, né? Inicialmente acreditou-se que uma determinada combinação de medicamentos seria eficaz no tratamento. Enfim, como vocês já comentaram, o desenvolvimento de antivirais, assim como para outras doenças, também é desejável,
Mas como é que tá isso, assim? Existe incentivo, existem esforços científicos no desenvolvimento de um antiviral específico para o tratamento, ou a gente está mais focado ainda em prevenção e imunização? É bastante importante a gente ter o foco no tratamento também, porque a gente sabe que a vacina ela é muito importante para reduzir essa gravidade, para reduzir o risco de complicação, né, numa medida de prevenção. Mas a vacina, para nenhuma doença, ela é capaz 100%. de evitar 100% a infecção. E principalmente, no caso da Covid, naqueles grupos de risco que são os mais frágeis. Principalmente quando a gente está falando agora dos idosos, e quanto mais idoso, mais frágil, né? Menor a chance de ele ter uma boa resposta à vacina e mais rapidamente essa resposta cai. Principalmente aquele idoso que tenha outras comorbidades, né? Outras doenças que ainda fragilizam ainda mais o organismo, e os imunodeprimidos. Hoje a gente tem uma população no mundo inteiro de imunodeprimidos muito grande, né? A gente tem transplantados, a gente tem uso de imunossupressores para várias doenças, a gente tem tratamento de câncer, tem as imunodeficiências primárias, as secundárias. Ou seja, é uma gama muito grande de pessoas que, de alguma maneira, mesmo vacinando, elas têm um grau de proteção menor. E a gente precisa ter opções terapêuticas para tratar essas infecções ou para diminuir o risco de complicação nessa população quando elas se infectem. Hoje a gente tem basicamente os anticorpos monoclonais, né? Alguns deles perderam inclusive atividade agora com o Ômicron, né? Então a gente perdeu alguma dessas medicações que são feitas para pacientes de grupo de risco, né? No momento que ele se infecta, para reduzir o risco dele evoluir para uma forma mais grave. A gente tem antivirais, então a gente já tem o Remdesivir no Brasil aprovado, que tem sido feito. Um grande problema do Remdesivir é o fato de ele ter que ser feito de forma injetável, então isso limita um pouco o uso dele. E a gente já tem 2 drogas hoje, já em análise pela Anvisa no Brasil, o Molnupiravir e uma outra combinação de drogas, que é uma droga viral, com um inibidor de protease, semelhante ao que a gente já usa para tratar, por exemplo, pacientes com HIV, que já estão, uma da Merck, da MSD, e outra da Pfizer, né, que já estão, solicitaram já a Anvisa o registro dessas drogas no Brasil. São 2 drogas orais, então essa é uma grande vantagem, são antivirais orais comprimidos, né, em que a pessoa pode tomar sem estar internada, sem necessariamente estar internada. A recomendação é que elas sejam feitas bem no início da doença, então por isso a testagem, né, e o diagnóstico continua sendo muito importante. E para aqueles grupos de risco, né, que tiverem testes positivos, iniciar rapidamente esse tratamento, e essas drogas mostraram uma redução de mortalidade, de internação, de complicação muito importante. O grande problema é o custo ainda, né? São drogas que a gente sabe que devem vir por um custo ainda muito elevado, e o acesso a essas drogas, quem vai pagar, como vai ser pago, né? Se ela vai ser incorporada ou não ao SUS, se ela vai estar disponível, os convênios vão pagar, então a gente vai ter aí uma participação importante da ANS no mercado privado da Conitec, né? Para avaliação de incorporação de nova tecnologia no SUS, entendendo as indicações específicas para essas medicações. Mas elas estão aí, né? Fora outras medicações que a gente já tem utilizado, né? Baricitinib, tocilizumab, naqueles quadros mais graves, reduzindo aquela resposta inflamatória exacerbada que leva aos quadros de ciência respiratória mais graves, tal, que a gente viu no início da pandemia, e a gente ainda continua vendo em alguns pacientes atualmente. Perfeito, então temos opções à vista aí chegando. Sobre esse tipo de... Além do tratamento do vírus em si, né, todo esse tratamento de suporte, de manutenção do paciente crítico também foi uma coisa que foi muito comentada, estudada e que precisou ser expandida no país, em todos os países, porque quantidade de leitos, quantidade de profissionais capacitados, equipamentos de unidade intensiva, tudo isso teve que ser rediscutido, né, redimensionado, e com certeza teve um aprendizado, né, no manejo desses pacientes, que foi melhorando cada vez mais. E nesse sentido, assim, o que veio de aprendizado no paciente crítico?
A gente usou muito, né, de aprendizado nessa pandemia, desenvolveu muita coisa nova nessa pandemia, né? Técnicas de ventilação, por exemplo, uso de catéter de alto fluxo, que era uma coisa que a gente usava muito pouco, de oxigênio, né, para evitar intubação e ventilação mecânica, que a gente sabe que o risco de mortalidade, de morte em pacientes ventilados era muito maior, né? E o catéter de alto fluxo de oxigênio evitou muita intubação, muita ventilação mecânica. E é óbvio que em toda nova doença, a mortalidade no início ela é muito maior. E depois, quando a gente vai entendendo e aprendendo os mecanismos de doença e as formas de tratar esses mecanismos de doença, a gente vai melhorando, diminuindo essa mortalidade. Não precisa ir muito longe. A gente teve uma epidemia de febre amarela há alguns anos atrás e a mortalidade ela iniciou quase em 80%, 100% e no final da epidemia a gente já tinha uma mortalidade caindo para em torno de 50%, 60%, ainda muito alta, mas muito menor do que era no início da doença, quando os médicos, principalmente aqui da região sudeste, que não estavam acostumados a ver febre amarela, né, começaram a ter que lidar com uma doença nova para eles. E a mesma coisa aconteceu com a Covid, né? Uma doença que no início a gente não entendia muito bem o que acontecia, tinha aquela questão da hipóxia silenciosa que a gente demorou a aprender, o paciente chegava andando, respirando normalmente no hospital, quando você ia ver a oximetria dele, ele estava com uma oxigenação baixíssima, né? A gente nunca tinha visto isso em outra doença, né? Era uma coisa nova para todo mundo, né? E a gente aprendeu a monitorar isso precocemente, né? A gente aprendeu também que evitar a ventilação mecânica era importante. No início se falava em se entubar e ventilar precocemente, né? Preventivamente, inclusive, né? Então, todo esse aprendizado, né, ele foi salvando mais vidas, foi melhorando, né? A gente foi aprendendo a lidar com uma doença que ninguém conhecia, que ninguém sabia exatamente como tratar. Fora a utilização dessas drogas que eu já coloquei antes, né, que foram sendo desenvolvidas ou que foram sendo reposicionadas, né? Drogas anti-inflamatórias, inibidores de interleucina e tal, eram drogas que eram utilizadas para outras doenças e que a gente acaba reposicionando para tratar pacientes com Covid, nessa tempestade inflamatória que a gente chama, né, na realidade, aquele quadro drástico, né, que leva à morte de muitos dos pacientes com Covid. Então fica um legado do aprendizado, da experiência adquirida em Covid para o tratamento de pacientes críticos em geral, né? Fica também o legado dos leitos de CTI que foram criados, das equipes que foram treinadas, dos equipamentos. Muitos médicos jovens, né, acabaram se engajando no tratamento dentro dos hospitais. A gente mesmo, em vários hospitais, tinha pessoas recém-formadas que foram trabalhar dentro de CTI e acabaram se formando tecnicamente, né, durante essa epidemia e que ficam agora de legado. São pessoas que têm uma experiência em terapia intensiva, né? O número de pessoas, de médicos hoje com experiência em terapia intensiva é muito maior, infinitamente maior do que a gente tinha na era pré-Covid, né? Quando a gente tinha um número limitado de pessoas de recurso humano para trabalhar. E não é só médico, né? Profissionais de saúde de uma forma geral, fisioterapeutas, enfermagem, né? Equipe multiprofissional envolvida. Toda uma equipe envolvida que hoje está treinada dentro de terapia intensiva e que pode ser aproveitada para outras doenças causas que exijam também internações em terapia intensiva para outros pacientes críticos, né? Não, perfeito. Agora, Chebabo, a gente se aproximando aqui do final do nosso episódio, pergunta que não quer calar, né? O fim da pandemia. Obviamente, todo mundo sabe que a definição disso é muito complexa, é imprecisa, né? O próprio Dude comentou, não vai chegar o dia onde o fim da pandemia vai ser declarado, né? Até por esse acesso a esses dados que a gente tem hoje, né, quase que real time, né, a quantidade de infectados, óbitos, etc., a gente sabe que a pandemia continua.
e vai continuar ainda por muito tempo. Então, a gente não vai ter, de fato, o dia do fim da pandemia. Mas muitas pessoas acham que a pandemia ela vai acabando aos poucos, né? Conforme as pessoas vão retomando a rotina de uma forma espontânea, conforme a gente vai falando sobre outros assuntos, a mídia vai cada vez veiculando menos o assunto e isso vai talvez se esvaecendo. Como que é isso historicamente? O que que você espera para essa pandemia? Não, na realidade, a gente tem que entender o movimento natural da doença e da sociedade, né? Você tem basicamente duas questões aí. Uma é as próprias pessoas deixarem de se preocupar com aquela doença. A gente está vendo esse movimento em alguns países, principalmente na Europa, a gente viu também em Israel, né, reduzindo as restrições, mesmo durante uma onda como a da Omicron, né, com um número muito grande de casos, mas tentando voltar a alguma normalidade, né? Isso, obviamente, não tem a ver com ciência, isso é um movimento social, Uhum. né? Um movimento de que as pessoas resolveram correr o risco claro, se sentem mais seguras, porque estão vacinadas, porque tudo isso que a gente Tudo isso que a gente falou falou, agora. né? A gente já sabe tratar, a gente já tem remédio e tal, né? E isso reduz o risco, principalmente da população em geral, né? Claro que você ainda mantém um risco elevado para aqueles que não se vacinaram, que resolveram não se vacinar, e para os idosos, para os mais frágeis, para os imunodeprimidos, mas a população em geral se sente muito mais segura nesse momento e resolve que chega, não vou ficar mais em casa, não vou mais restringir a minha vida e tal. Essa é uma questão social, mas isso não significa o fim da pandemia, né? A pandemia ela continua acontecendo. O fim da pandemia ele não é nunca um movimento e uma declaração, como o próprio Dude falou, prospectiva, ou seja, amanhã acaba a pandemia, daqui a 2 meses acaba a pandemia. O fim da pandemia ele é retrospectivo, né? Então, quando a gente, daqui a alguns meses, ou daqui a algum tempo, não sei quanto tempo, a gente vai olhar para trás e vai dizer, olha, a partir daquele momento, né, a doença deixou de ser uma doença mortal, uma doença com risco grave, que deixou de ser um estado de emergência mundial para se tornar uma doença que causa eventualmente um surto aqui, outro surto ali, com um número pequeno de mortes aqui, um número um pouco maior no outro local, e ela deixa de ser uma pandemia e se torna uma doença endêmica com Uhum. períodos epidêmicos. Mas isso a gente só vai saber olhando para trás, né? Eu não tenho como prever esse momento, eu tenho como olhar para trás e dizer, a partir daquele momento isso aconteceu. Pode ser que seja esse momento que a gente está vivendo agora, com a Omicron? Pode ser, né? E a gente espera que seja, mas não tem como eu dizer, garantir que não vai surgir uma nova variante de preocupação e que a gente vai ter uma nova onda epidêmica do tamanho da Omicron, ou até maior do que essa, né? Ou até menor, mas do tamanho da Delta, que já foi uma onda também muito importante. Então, definir cientificamente quando a pandemia vai terminar é um movimento muito difícil. A previsão também é muito complicada. Então, novamente, né, a gente vai continuar evoluindo nas nossas medidas restritivas, abrindo ou fechando de acordo com a evolução, né? A gente já fez esses movimentos, a própria Europa fez esses movimentos já algumas vezes de aumentar a restrição e reduzir restrição, e agora está no movimento de reduzir restrição, mas ninguém garante que a gente não tenha que reaumentar essas restrições, né? E em algum momento esse movimento vai ser permanente, ou seja, a gente não vai precisar voltar para trás e a gente vai dizer, bom, agora acabou, né, a pandemia e agora a gente tem que aprender a conviver, vamos ficar convivendo e vamos criar regras, né, para a gente entender o que a gente vai fazer quando a gente tiver epidemias de Covid acontecendo aqui ou ali ou em determinado país, mas isso vai significar que a gente não vai precisar ficar colhendo material para viajar de avião, não vai precisar ficar mostrando. Talvez o certificado vacinal fique para o resto da vida, ou pelo menos por um tempo ainda maior, a exigência de vacinação, mas não tanto essa questão restritiva de viagem que a gente tem hoje, né, no mundo inteiro, com exigências de
passaporte de exames, de teste negativo para entrar no avião, para embarcar, para entrar em um determinado país, cada país com a sua exigência, né? As vacinas vão ser mais aceitas de uma forma geral. Hoje ainda tem países que não aceitam vacina X ou Y, né? Isso certamente vai ter uma definição pela própria Organização Mundial de Saúde, né? Um regulamento sanitário, que já existe regulamento sanitário internacional, mas que está sendo desrespeitado. A gente espera que a Organização Mundial de Saúde consiga, né, convencer seus países membros a voltarem a respeitar o regulamento sanitário nacional e aceitar todas as vacinas que são reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde como vacinas válidas para entrar em qualquer país. Perfeito. Esse processo é dinâmico, a gente vai se adaptando e só o tempo vai dizer quando de fato foi um fim definitivo ou não. E agora, para a gente finalizar de vez, para todos que estão nos assistindo ou nos ouvindo, qual o recado que você deixaria especificamente até para esse momento de pandemia que a gente está vivendo agora? Eu acho que o mais importante é a gente entender que a gente vem mudando a história natural da doença com a vacinação, né? A vacinação é responsável por a gente ter passado pela Ômicron com um número tão grande de casos, mas com uma mortalidade, uma taxa de letalidade muito inferior à taxa das ondas anteriores, da Delta ou da Gama, principalmente aqui no Brasil, ainda que o número absoluto de mortes seja ainda bastante elevado nesse momento, uma vez que a gente tem tanto caso que mesmo percentualmente sendo menor a mortalidade da Ômicron, né, quando você coloca em números absolutos, né, essa quantidade tão grande de casos leva a um número maior Claro. de óbitos. Então, é muito importante que as pessoas se vacinem, né, continuem respeitando as recomendações de vacinação, ou seja, façam a dose de reforço quando ela é recomendada, né? A gente tem recomendado que 4 meses após a segunda dose seja realizada a terceira dose, a dose de reforço, para quem fez o esquema da Janssen, que é uma dose, né? Essa dose de reforço é a segunda dose, 4 meses depois da segunda dose. Ou seja, é importante que as pessoas se vacinem, né? Mantenham o seu calendário atualizado, sua carreta de vacinação para a Covid, para as outras também, para outras doenças também, mas principalmente para a Covid atualizado, né? Não deixem de se vacinar achando que 2 doses é suficiente, porque a gente tem visto que não é suficiente para boa parte das pessoas, né? E a gente entender que esse é um momento que a gente vai evoluindo aos poucos, o vírus se adaptando ao hospedeiro e nós, hospedeiros humanos, também se adaptando à doença viral, né? E que essa adaptação significa que teremos novas ondas, novos períodos epidêmicos, provavelmente, mas não tão importantes em termos de gravidade, de mortalidade, principalmente para aquela população vacinada e que tenha um sistema imune adequado e que para a outra população, essa população menos que responde menos à vacina, né, que tem um risco maior, a gente em breve a gente vai ter tratamento para tratar esses pacientes, impedindo que eles evoluam para uma doença mais grave. Que bom. Chebaba, mais uma vez queria agradecer a sua presença aqui, uma honra para nós. Acho que a gente conseguiu falar de muitos aspectos aqui da pandemia, foram muitos aprendizados. Esperamos compartilhar com o maior número de pessoas possível e, mais uma vez, agradecer a sua presença. Eu que agradeço. É bom a gente conversar, a gente também aprende quando a gente conversa, quando a gente participa junto com o Dude e tal, a gente troca experiências. Espero que tenha sido bom para todos que estão nos ouvindo e nos vendo. Obrigada. E para vocês que estavam nos assistindo ou nos ouvindo, por favor, deixem seus feedbacks, suas críticas, dúvidas, sugestões, podem enviar para o nosso e-mail, dasa.educa@dasa.com.br e continuem acompanhando os podcasts das Educa. Obrigada, Chebaba, mais uma vez.